para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir à nossa irmã Jace que faça a leitura de hoje para o preparo da nossa palestra. Boa tarde. Do livro Caminho Espírita, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, voltarás por amor. Ante a fome de paz que te atormenta os dias, de certo já sonhaste com a disposição de repousar além da morte, recusando o cálice de angústia que a existência canal te sugere. Cultives a virtude e aspiras, sem dúvida, ao prêmio que natural que o trabalho irrepreensível te granjeou. Sofres e reclamas consolo. Choras e pretendes alívio. Entretanto, para lá das fronteiras terrestres, o amor te fulgirá sublime no coração, como estrela surpreendente, mas ouvirás os soluços daqueles que deixaste sob a névoa do adeus. Escutarás as preces de tua mãe e os rogos de teus filhos, quais poemas de lágrimas poemas de lágrimas a desfalecem de dor sobre a tua cabeça invadida de novas aspirações e tocada de novos sonhos. Compreenderá a renúncia com mais segurança e exercerás o perdão sem dificuldade. A consciência tranquila ser-te-á uma bênção, contudo, o anseio de ajudar fremirá no teu peito, inspirando-te à volta. E reconhecendo que o céu verdadeiro não existe sem a alegria daqueles que mais amamos, regressarás por amor ao campo da luta para novamente experimentar e sofrer, esperar e redimir, adquirindo o poder para ascensões mais altas, porquanto, pela força do bem puro, descobrirás com o Cristo de Deus a luz da abnegação que nos impele sempre a horizontes mais vastos, repetindo também com ele, aos companheiros de aprendizado, a divina promessa: em verdade estarei convosco até o fim dos séculos, porque não há felicidade para os filhos acordados de Deus, sem que todos os filhos de Deus entrem efetivamente na posse da felicidade real. Boa palestra para todos nós. A nossa irmã Sueli vai fazer o estudo de hoje, do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E os itens que coube a ela comentar são do número 18 a 23. Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Uma ótima palestra para todos. Acho que está ligado. Não está? Acendeu, né? Boa tarde para todos. Vamos falar de um tema muito delicado para todos nós, que levanta muitas dúvidas e que nós conhecemos muito mais do que imaginamos. Então, nós vamos tratar de alcançar
o reino de Deus. Então, o primeiro problema está no reino de Deus. O reino de Deus não está em lugar nenhum. Ele está dentro de nós. O reino de Deus é aquele estado de plenitude em que nós dizemos: não preciso de mais nada, tenho tudo. Eu sinto uma felicidade incrível com a vida que eu estou vivendo. Então, o reino de Deus é essa tranquilidade íntima, é esse desejo de continuar como está. Não há mais outras necessidades. Por isso ele varia de pessoa para pessoa. Ele é alcançado de formas diferentes de pessoa para pessoa. E esse pedacinho que a gente vai estudar, antes de continuar, então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma encarnação só é um tempo muito curtinho para nós conseguirmos esse estado de satisfação íntima, essa sensação de conquista de todos os prêmios que o mundo pode oferecer. Por isso, para se conseguir essa vida feliz, equilibrada, nós precisamos construí-la ao longo de muitas encarnações, porque vejam, nós precisamos conquistar o conhecimento e todos nós sabemos como é difícil a conquista de um tiquinho de conhecimento que seja. Nós precisamos aprender a amar indistintamente, a perdoar 70 vezes 7. Isso é muito difícil, muito difícil. Por mais que a gente se exercite no amor incondicional, é preciso que a gente pratique esse amor sem parar, em todos os momentos da nossa vida. É preciso que a gente aprenda a perdoar, porque perdoar é amar, é esquecer as ofensas, é esquecer os malfeitos e apenas amar. Então, nós chegamos aos laços de família. Não tem nada mais interessante para a gente estudar do que a constituição da família. Pensem bem, como é que nós criamos uma família? A partir da consanguinidade. Então, pai e mãe que se reúnem e dão origem a um novo ser. E aí a gente tem aquele núcleo bem pequenininho, mas que é o núcleo da família: pai,
mãe, filho. Ora, mas no tempo em que nós vivemos, nós sabemos já que esse núcleo, que devia ser muito forte, que devia ser muito seguro, lamentavelmente se desfaz com muita facilidade. Acredito que as famílias formadas há 100 anos atrás eram mais coesas, seja lá por que for, seja porque as mulheres não trabalhavam fora, seja porque o comando do lar era do cônjuge varão, seja porque não havia tanta independência entre os cônjuges, havia uma ligação de dependência econômica, social muito forte. Fato é que a família já foi mais estruturada. A família do nosso tempo é uma família que de vez em quando rapidamente desaparece com a primeira rajada de vento das dificuldades. E aí nós percebemos casamentos que se sucedem a casamentos, estou falando no plano legal. Hoje nós ainda temos as famílias onde o comando é apenas da mãe, porque o pai desapareceu, e é uma família. Nós temos aquele outro tipo de família que hoje em dia é muito comum, os meus filhos e os seus filhos, junta tudo e forma uma família diferente. Olha como eu tenho ainda o meu filho, o filho dele, e eu ainda adotei outra criança. Olha, outra constituição de família. E, atualmente, com a legalização das famílias homoafetivas, nós podemos ter uma família formada só de pais ou só de mães, com filhos gerados pela cônjuge mulher e depois entregue àquela família formada só por pais, ou outros que a gente faz as famosas barrigas de aluguel. No outro dia, pela primeira vez no meu trabalho, eu vi uma certidão de nascimento onde aparece fulano de tal, nascido no dia tal, em tal lugar, em tal estado, filiação, primeiro cônjuge, segundo cônjuge. Eu nunca tinha visto isso. Ou seja, primeira mãe, segunda mãe, ou primeiro pai, segundo pai. É uma certidão de nascimento nova, que a maioria de nós não conhece. Eu conheci por acaso, porque mexendo lá nos arquivos, eu encontrei uma criança que tinha essa certidão de nascimento. Tudo isso eu estou lembrando para chegar até os laços de família. Nós precisamos entender que as famílias do século XXI são formadas
por diferentes grupos agregadores. Então, existe a família clássica, pai, mãe, filhos. Existe uma família um pouco mais moderna, pai de um primeiro grupo, mãe de um segundo grupo e se forma uma terceira família. E quando junta tudo, são os meus filhos e os seus filhos e todos se consideram irmãos. E agora nós ainda temos essas famílias constituídas por 2 homens ou por 2 mulheres, com crianças nascidas dessa reunião ou de barriga de aluguel, que também acontece. Mas o importante é a gente entender que cada ser humano é um espírito. Não importa se esses espíritos receberam um corpo masculino ou um corpo feminino. São apenas espíritos que têm a bênção da reencarnação para poder evoluir, para poder melhorar em conhecimentos, melhorar em temperamentos, ser capaz de amar mais, de perdoar muitas vezes mais, de não considerar ofensas e tocar a vida da melhor forma possível. Então, agora lendo o item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Eles sobrevivem à destruição do corpo. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia, identidade de inclinação. Esses espíritos se procuram. A reencarnação só os separa momentaneamente. Então, os laços de família não têm nada a ver com a morte do corpo. O corpo morre, mas o espírito não. E a gente se ama não necessariamente só pelo corpo. A gente se ama pelo espírito, ou seja, por esse princípio inteligente que aproveita o corpo material que foi formado para ele, espírito, aprender, evoluir, moralmente se tornar de melhor qualidade, até chegar um momento em que ele vai poder até deixar de encarnar no planeta Terra e auxiliar um outro planeta menos evoluído que a Terra ou estagiar num planeta mais adiantado que a Terra. O fato é que os laços de família se fazem a partir da simpatia. E aí, como é que isso funciona? Inicialmente, é claro, em algum momento na nossa história espiritual, nós nos encontramos com o espírito A, B, C, D e nos encontramos
num grupo humano. E nesse grupo, eles começaram a interagir uns com os outros. E é nessa interação que a gente começa a gostar do outro. Ou seja, você constrói o amor. Eu acho isso tão bonito, a construção do amor. E essa construção se faz a partir dessa situação de um apoiar o outro nos momentos difíceis. A gente não consegue construir os nossos amores no oba-oba do carnaval, na festa da praia, nas festas barulhentas, dificultosas. Não, a gente constrói o amor nos momentos de dificuldade, quando a doença nos visita. A gente constrói laços de amor com aqueles que cuidam de nós. No momento em que parece que o mundo caiu em cima de nós, nada dá certo, tudo dá errado, nesse momento, aqueles que se aproximam de nós, oferecendo as suas mãos para nos levantar, nesse momento nós começamos a construir os amores que vão se perpetuar pela vida fora. Então, a gente necessariamente, nós nos reconhecemos, é verdade, mas nós nos reconhecemos porque antes nós construímos o amor. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, nas nossas famílias, há sempre aqueles parentes que são uns chatonildos, que perturbam a gente pra caramba. É nesse momento que nós precisamos ficar ligadíssimos, porque é um momento da construção do amor. Aquele chatonildo que nos desrespeita, que só chega na nossa casa para pedir coisa, para nos irritar, esse é aquele a quem nós temos que olhar com olhos de construtores. São aqueles que precisam ser conquistados para o nosso coração e que nós esperamos que ele também nos receba no coração deles de alguma forma. Então, se reencarnam juntos, na mesma família ou no mesmo círculo, reconhecem-se, procuram-se e seguem no mesmo desejo de evoluírem em conhecimento e moralidade. Se não reencarnam na mesma época, ligam-se pelo pensamento, ajudam-se, inspiram-se uns aos outros na grande aventura da vida. Ou seja, nem sempre nós conseguimos constituir a nossa família apenas com espíritos que nos são simpáticos. Na maioria das vezes, nós construímos a nossa família com uma parte de espíritos que nos são simpáticos e com outros
que nunca passaram pela nossa história. Estão chegando pela primeira vez a esse grupo apertadinho que é o grupo da família. E é isso que acontece quando nós, naquele grupo que nós amamos, percebemos um filho que não tem nada a ver, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o avô, nem com a avó. Ele é estranho, e é estranho mesmo, é estranho mesmo. Ele precisa de se juntar a um grupo equilibrado para ele se equilibrar. E a providência divina e o amor de Deus é tão grande que permite que esses espíritos que estão por aí largados, não conseguiram se equilibrar ainda, tenham a chance, a oportunidade de reencarnar num grupo onde ele vai encontrar o afeto, a compreensão, o carinho de que ele tanto necessita. Mas às vezes acontece coisas do tipo, numa família, pai, mãe, filhos, avós, tios, sobrinhos, um grupo reencarna aqui no Brasil, outro grupo reencarna, digamos, na Inglaterra, outro grupo reencarna na Alemanha, outro grupo não reencarna. Claro que aí você vai perceber que há uma tristeza íntima que você não sabe explicar. Caramba, o que encarnou no Brasil já conseguiu formar outra família, conseguiu se reorganizar, mas tem um sentimento de saudade que ele não consegue explicar. Tem um sentimento, uma falta que objetivamente ele não consegue identificar. Aqueles outros que eu coloquei-os fora do Brasil, em outros lugares, na França, na Inglaterra, na África, lá o que seja, passam pelo mesmo processo. Sentem a mesma saudade, sentem a mesma falta de alguma coisa que ele não identifica, ele não sabe. Aí, um dia, por conta dessas coisas do destino, esse nosso amigo que não conseguiu encarnar no Brasil fez uma viagem de turismo ao Brasil. Ele veio conhecer o Corcovado, lá no norte o Rio Amazonas, veio conhecer a campanha gaúcha, encantado com o país. E de repente, numa dessas saídas, ele identifica uma pessoa. Eu acho que eu te conheço. Você alguma vez visitou a Inglaterra? Eu? Nunca saí do Brasil. Mas como é que eu acho que eu te conheço? Não sei. E a partir daí vai se desenvolvendo uma relação inusitada.
Mas como? Como é que pode? Estou falando de fora para cá. Posso contar a minha experiência. Uma vez eu fui à França. Estava andando de ônibus, conhecendo lá o interior. Em determinado momento, eu falei, caramba, eu já sonhei com esse lugar aqui, eu conheço esse lugar aqui. E era verdade, eu já sonhei várias vezes com aquele lugar. Olha, provavelmente, em outras vidas, eu vivi ali. E aquele lugar foi muito importante para mim. Por isso ele não se afastou da minha memória profunda. Quando eu passei, eu reconheci. Então, essas coisas que eu estou contando têm a ver com laços de família, mas também com laços com lugares. Não só com pessoas, mas também com lugares. Você jura que já esteve ali, mas você nunca esteve. Mas aquele local, aquela psicosfera, você conhece bem. E era um dos lugares de que você tinha saudade. Mas vamos continuando. Mas eu falei também que às vezes os espíritos não reencarnam na mesma época, né? Porque o departamento de reencarnação na espiritualidade determina em que momento cada um vai conseguir a bênção de um corpo para retomar a sua evolução. Então, são pais que ficam na retaguarda, os filhos reencarnam, são amigos que reencarnam e outros ficam na retaguarda. São amores que são separados pelo processo da reencarnação, mas nem por isso o amor se perde. O amor se mantém, porque se há alguma coisa que não há nada que possa destruir, são os vínculos amorosos. Então, aquele que ficou na retaguarda morre de saudades. E ele tem mais liberdade de ação. Então, para ele é mais fácil se aproximar daquele amigo que conseguiu a reencarnação, que conseguiu um corpo para reencarnar, do que o contrário. Então, é muito comum, quando a gente está estudando, você está lá quebrando a cabeça para achar uma solução, não consegue, de repente, pimba, aparece aquela ideia que é a ideia que você precisava. É a solução do seu problema. O que foi que aconteceu? Aquele teu companheiro que não reencarnou, mas que te ama profundamente, veio te ajudar. E falou baixinho no ouvido, vai por esse caminho, faz essa projeção, calcula essa equação e a solução é encontrada. Então, aqueles que se amam, eles o tempo todo se protegem, se buscam, se ajudam, e todos nós, se eu perguntar um por um, todos têm um testemunho para dar dessa ajuda que chegou, você não sabe de onde. Aí tu fala assim, caramba, meu anjo da guarda não brinca em serviço, hein? Claro, é aquele amigo que está ali te ajudando o tempo todo.
Então, após cada existência, terão caminhado mais um passo na busca pela perfeição, livres do egoísmo e das paixões. Isso aí é para valer. Cada vez que a gente se afasta, a gente aprende a ser menos egoísta, deixa o outro caminhar, solta as rédeas da vida do outro e, ao mesmo tempo, se liberta da paixão que te mantinha amarrado no outro. Isso também nós precisamos sempre prestar atenção nessas situações. Se eu der um exemplo, em 3 tempos vocês vão identificar. Não tem mãe que é vidrada no filho, não deixa o filho caminhar sozinho, fica o tempo todo perturbando o filho. Isso aí é fato, porque ela é tomada de paixão por aquele filho. A gente não diz, né? A gente que trabalha em escola fala isso. Larga essa criança, deixa que ele já sabe andar com as próprias pernas. Mas é que nós que estamos ainda tomados pela paixão. E a paixão não é boa de maneira nenhuma. O amor é muito bom, mas a paixão não. Então, as afeições espirituais são eternas. As afeições carnais acabam com a morte do corpo. As uniões por interesses materiais de qualquer tipo desfazem-se alcançados os objetivos ou frustradas as intenções que lhes deram origem. Claro, né? Paixão material acaba com a matéria. Paixão espiritual se fortalece com as reencarnações. No item 19, a gente lê: as famílias são constituídas por espíritos afeiçoados entre si e por espíritos estranhos àquele grupo familiar. São 2 os objetivos para essas encarnações. Servem de provas para uns e meio de adiantamento para outros. A fusão de espíritos de diferentes categorias resulta em os maus se melhorarem pouco a pouco com os cuidados que recebem dos bons espíritos, abrandando-lhes o temperamento, apurando-lhes os hábitos, desfazendo-se as antipatias. Tem um probleminha chamado, se eu não me engano, Síndrome de Estocolmo. O que é a Síndrome de Estocolmo? É que quando, por exemplo, você pega alguém e coloca no cativeiro e fica durante muito tempo o cativo junto com o carcereiro, o que acontece? Com o passar do tempo, um que era o carcereiro, o outro que era o encarcerado, acabam amigos, acabam trocando confidências. Então é a tal da Síndrome de Estocolmo. Porque a única maneira de nós acabarmos com as antipatias é convivendo o mais intimamente possível. É incrível isso. Você pode, né, na vida em sociedade, há pessoas que a gente gosta, outras nem tanto. E tem outras que
É uma droga, uma infelicidade ter que conviver com aquele fulano. Mas fazer o quê? Tem que conviver. E o que a gente descobre com o decurso do tempo? Que essas pessoas que me causavam antipatia, mal-estar, achava soberba, depois eu acabo descobrindo, porque eu vejo todo dia e tenho que falar todo dia, que aquilo que eu achava que era soberbo, que era metido, que era se sentia o rei da cocada preta, não era nada disso. É que ele era tão medroso, que tinha que aparentar para os outros um poder que ele não tinha. Aí a gente vai descobrindo, vai desmascarando o outro. E o outro faz a mesma coisa com relação a nós. E aí o que acontece? Aquelas coisas que me incomodavam, eu começo a entender. E aí vou tentando mudar o meu pensamento com relação ao outro, e o outro que vai perceber que eu estou mais condescendente com ele, estou mais simpática com ele, mais educada com ele, começa a baixar a defesa e começa a me aceitar também. Então, com isso, as antipatias devagarzinho vão desaparecendo. Não tem filho que desde pequenininho rejeita o pai pra caramba. Vem, filhinho. Ah, você tá tão bonito. Não tem? Tem, né? O que é isso? São aqueles espíritos antagônicos que nunca foram grandes amigos, que foram colocados juntinho um do outro e um dependendo do outro. Mas enquanto a criança é muito pequenininha, ela traz na sua memória espiritual tudo o que aconteceu nas últimas encarnações. Então, aquele pai que diz, vem filhinho, vem amorzinho, no colinho do papai, foi aquele que muitas vezes o açoitou no tronco. Foi aquele que tirou dele, por exemplo, o pedaço de chão que ele cultivava a sua horta. Então, nada é de graça. A gente que é mais velho, que tem a orientação espírita, sabe muito bem que esses confrontos entre pais e filhos têm uma razão espiritual que está muito clara na lembrança de um. Pode ser que no outro esteja completamente embotada, mas um deles tem essa lembrança muito clara e rejeita o outro. Então, juntos, eles vão ter que se entender. Um vai ter que conquistar o outro. E a antipatia vai desaparecer. Por isso, a gente tem que nascer, morrer, renascer ainda, porque essa é a lei. No item 20, diz assim, a parentela com as reencarnações não aumenta indefinidamente os espíritos que se afinizam, se reencontram, exercendo diferentes papéis. Pais que retornam como filhos, cônjuges que se reconhecem como grandes amigos, familiares que retornam como empregados fiéis. Quer dizer, a reencarnação não quer dizer que eu vou ter 20 pais, 40 mães, milhares, não é assim. A gente vai, em cada encarnação, mudando de papel, né? Numa encarnação é pai, no outro é filho.
Numa encarnação é homem, na outra é mulher. Então, um encarna, o outro não encarna, fica tipo anjo de guarda, amigo na espiritualidade. Então, o importante é a gente entender que eu estou falando família, mas é mais do que família. Nas nossas relações profissionais, isso também acontece muito. Quando as nossas relações profissionais são muito estreitadas com determinados colegas, são aqueles espíritos que a gente reconhece. Quantos chefes se encantam por um subalterno e nele eles confiam a própria vida? Quantos comandantes nós temos por aí que elegem um segurança só para ele? São espíritos que se reconhecem, são amigos que se percebem de outras vidas e que nessa vida não é pai, não é filho, mas é comandante, é subalterno, é chefe e é subordinado, e assim sucessivamente. No item 21, características das doutrinas antirreencarnacionistas. Até agora eu só falei sob o ponto de vista da reencarnação. Mas a humanidade toda é espírita? Não, né? É um núcleo bem pequeno da humanidade que é espírita. E cada um de uma maneira. Cada um de uma maneira. O grande problema é que existem pessoas que não admitem a reencarnação. Esse aqui é o fiel da questão. Essas pessoas que se dizem materialistas, elas não aceitam a pré-existência da alma. Algumas delas acreditam que as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos. 9 meses para gerar um bebê, 9 meses para criar uma alma para habitar aquele corpinho que foi formado. Então, não tem nenhum laço entre o bebê que nasce e o seu pai e a sua mãe. Então, a parentela não tem nada a ver um com o outro. Tem nada. Porque todo mundo foi criado naqueles 9 meses de gestação. Então, a filiação das famílias diz respeito apenas à filiação corporal. Não há laços espirituais. Após uma única encarnação, o destino das almas está definitivamente determinado, céu ou inferno. Ou seja, nós temos o grupo que é materialista de carteirinha. Tem nada. Morreu, acabou. Aproveita o aqui e o agora, porque depois não tem mais nada. Mas tem um outro grupo, basicamente o grupo das doutrinas das igrejas, que acham que quando o corpo morre, eles admitem a alma. Mas, se o homem fez o bem, vai para o céu. Se fez o mal, vai para o inferno e, pela vida fora, vai ficar assim. Bonzinho no céu, malzinho no inferno. E aí, eu fico pensando,
nas nossas famílias. Tem gente boa e tem gente nem tão boa assim, né? Mas é meu filho, fui eu que gerei. Eu vou querer ficar longe dele pela eternidade? Vocês acham isso? Alguém é capaz de admitir uma separação definitiva pela eternidade? Parece que não, né? Além disso, ainda tem um problema que a gente tem que considerar. Se um vai para o céu e o outro vai para o inferno, como é que fica o progresso? Quem progrediu, progrediu, quem não progrediu, adeus. Pensem. Então, não tem essa de evolução. Então, quem já nasceu anjo vai ser anjo a vida inteira. Quem nasceu diabinho vai ser diabinho a vida inteira. É isso? A ruptura dos laços de família, nesse caso, é definitiva. Aí, como a gente sabe do coração que não é possível que o meu filho, por mais danado que ele tenha sido, vai ficar longe de mim pela eternidade, aí eu começo a pensar, a ouvir outras opiniões, a ler outros livros, e aí eu descubro que existem doutrinas que me consolam, porque negam essa separação definitiva. São as doutrinas reencarnacionistas. As almas pré-existem ao corpo. Então, alma é alguma coisa que teve um princípio, mas não vai ter um fim. O corpo tem princípio e fim. A alma não. Teve um momento da criação divina, mas daí para frente é a eternidade. As almas não morrem com a morte do corpo físico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alma não morre. As almas dos que se amam se reencontram na terra ou na erraticidade, porque os laços de amor são indestrutíveis. A doutrina das vidas sucessivas tem por objetivo e como consequência lógica o progresso. A gente vive, morre, reencarna de novo, morre, outra vez reencarna, porque o progresso é alguma coisa que não se acaba. Pensem em nós mesmos. Eu nasci num tempo que não tinha televisão. Conheci a televisão. Preto e branco, beleza. Mas o progresso continuou e a televisão ficou colorida, espetáculo. A televisão era pequenininha, agora ela é imensa, 50 polegadas, tudo que eu quero na minha vida. Eu só podia me comunicar pelo telefone, pedindo ajuda a telefonista, ainda por cima. Hoje em dia, meu telefone está dentro do bolso. Eu ligo para quem eu quiser, em qualquer parte do mundo. Isso nós estamos falando num espaço de 50 anos. Olha como o progresso, ele é rápido, 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 rápido. Então vejam, se eu não acreditar que após a morte do corpo o espírito preexiste, como é que eu vou conseguir saber do progresso que aconteceu 10 anos depois que eu morri? Meu corpo está para lá, mas eu já ganhei um corpo novo. Então, nesse corpo novo, eu começo a me apossar
das conquistas da ciência. Eu começo a pensar, caramba, já estão pensando em fazer turismo na Lua. Olha só, que loucura! E é verdade, Já tem empresa privada fazendo viagem para a Lua. E daqui a pouco a gente vai poder passar uma temporada em Marte. Para fazer o quê? Não me perguntem, mas que vai poder, vai. As almas que se amam desejam chegar juntas ao reino de Deus. E para que isso aconteça, elas se ajudam, se encorajam, se sustentam, umas esperando pelas outras, numa eterna corrente de solidariedade entre encarnados e desencarnados para alcançarem esse desiderato, estreitando mais e mais os laços de afeição, de família. Então, podemos resumir dizendo que o futuro no além-túmulo pode ser o nada, a absorção no todo universal, a individualidade da alma com fixação definitiva do destino, a individualidade da alma com progressão infinita. Então, só dando uma pincelada, porque eu acho que todo mundo já entendeu. Para quem é materialista, morreu, acabou, ponto final. Não tem nada para depois. Portanto, os laços de família se rompem com a morte. Há uma outra doutrina, que é a doutrina panteísta, que ela diz que quando você morre, a alma que habitava aquele corpo se desfaz no todo universal, no ar, se reintegra no ar. Então, laço de família não tem mesmo, acabou. Há, na doutrina das igrejas, a individualidade da alma, mas quem vai para o céu eternamente, quem vai para o inferno eternamente. Laços de família, adeus, não tem, se rompem, acabam. E há uma doutrina que é a reencarnacionista, que diz que os laços de família não se rompem nunca, porque os laços de amor são eternos e que a morte do corpo não significa a morte do espírito, porque o espírito é eterno. Ele usa o corpo apenas para poder progredir. Progredir a asinha da ciência e a asinha do amor. E com as duas asas conseguir chegar ao reino de Deus. E o reino de Deus é aquele reino de felicidade absoluta. É isso. Obrigada.